Olá, bom dia, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um webinar da Câmara Alemã no estado do Paraná. Webinar que está sendo realizado dentro do Comitê Técnico de Meio Ambiente e Fatores ESG. Eu me chamo Augusto Michel, sou gerente regional da ARACA Paraná e fico muito feliz pela presença de todos vocês. Vejo aqui alguns nomes conhecidos e espero que todos vocês estejam bem, seguros e saudáveis. Daremos início, então, pontualmente ao nosso evento e eu vou apresentar aqui o tema que será tratado hoje, assim como as palestrantes convidadas para abordar este tema. Falaremos sobre a devida diligência em direitos humanos na cadeia de valor, o impacto dos estándares alemães no Brasil. As convidadas palestrantes que abordarão o tema são as seguintes: a Melina Fachin, advogada, acadêmica, pesquisadora na área de direitos humanos, gênero e diversidade. Ela é consultora no tema de direitos humanos e responsabilidade social, sendo também professora na Universidade Federal do Paraná. E Daniele Anne Pamplona, advogada, acadêmica, também pesquisa na área de direitos humanos e empresas, é consultora no tema de direitos humanos, empresas e sustentabilidade, e, por fim, é professora na PUC Paraná. Instrução prática que eu passo a todos vocês é a seguinte: façam as perguntas, seus comentários, por meio do ícone Q&A, que fica na barra de ferramentas inferior do Zoom. Question and Answer. Acessem este ícone, coloquem perguntas e comentários, e ao longo do evento, essas perguntas e esses comentários serão lidos e respondidos, né, pelas palestrantes. Caso algum comentário ou pergunta, né, não seja respondida dentro do evento, as palestrantes gentilmente responderão tais perguntas posteriormente via e-mail, tá bom? Eu quero agora deixar registrado o agradecimento da Arraca Paraná aos patrocinadores Masters do ano de 2023, que são a Andersen Balão Advocacia, a Robert Bosch, o Grupo Servopa e a Lapinha Medicina Integrativa e Bem-Estar. Muito obrigado a esses patrocinadores. E também agradeço aos patrocinadores deste Comitê Técnico de ESG, que são a De Paula e Panassolo, Sociedade de Advogados, Elis, Gemi, Harbauer do Brasil, Lix Attorneys e Roadmax Ambiental. A vocês todos, um muito obrigado. E, por fim, agradeço ao apoio da ESG Inteligente, consultoria em ESG, que apoia o evento de hoje, dia 21 de setembro, bom lembrar, Dia da Árvore. Por fim, eu apresento a vocês a Cris Baluta, conselheira da Arracá Paraná, fundadora deste comitê técnico e sua coordenadora desde 2024, além de CEO da Roadmax Ambiental e head da Impacto Mais. Cris Baluta, a palavra é tua. Desejo a todos vocês um excelente evento. Bom dia a todos. Hoje é bastante feliz por ser um evento atípico pela manhã. Normalmente nós fazemos à tarde, fiquei feliz por ser pela manhã. Agradeço a doutora Melina, a doutora Daniele, Augusto, a Marcela, pela construção desse evento. A gente vai falar sobre um tema importantíssimo e com certeza que será abordado por duas sumidades que eu sou muito fã. Então, eu agradeço mais uma vez a todos os participantes, a todos os patrocinadores, Master, os patrocinadores do GIEMA, né? E passo a palavra agora à doutora Daniele e vamos dar sequência ao nosso evento. Muito obrigada a todos. Obrigada, eu que agradeço, Cris. Vou, antes Ah, da Daniele desculpe. tomar a palavra, se for possível, eu queria agradecer, em primeiro lugar, a HK por nos dar a oportunidade de estar aqui discutindo um tema que é tão interessante, relevante e necessário no nosso contexto. Queria, em especial, saudar os patrocinadores e apoiadores desse evento e me permito fazê-lo aqui na presença da Cris Baluta, essa sim uma verdadeira sumidade no tema, que encabeça aí pioneiramente as discussões sobre sustentabilidade, né, na sua atividade profissional e também aqui na Câmara Brasil-Alemanha.
É uma alegria especial poder estar num espaço que tem nos valores aí ESG, né, o valor da sustentabilidade, os valores sociais e também essa percepção da governança. É muito, muito especial estar num espaço que valoriza, né, e abraça essa temática. Eu queria cumprimentar a todas e a todos também da nossa audiência e faço na presença e na pessoa da professora, querida amiga e parceira, Daniele N. Pamplona, que divide hoje comigo aqui esse painel sobre devida diligência de direitos humanos na cadeia de valor. Nós montamos uma apresentação de slides que depois será franqueada a todos, enviaremos por e-mail. A ideia é justamente que esse seja um primeiro contato com a matéria e que seja um diálogo de difusão de conhecimento sobre um tema que, obviamente, é um tema que, independente de onde estamos na cadeia de valor, é um tema que nos toca a todos. Então, eu vou pedir, por favor, se a Daniele pudesse começar a apresentação de slides e também, caso haja alguma dúvida ao longo da apresentação, reitero o que o Augusto antes já disse, fiquem bastante à vontade para fazê-la ali na aba das questões, né, e respostas, que daí nós vamos moderando, eventualmente respondendo elas no curso da apresentação ou ao final da apresentação. Essa apresentação, ela foi montada especialmente aqui para discutir, sobretudo, a devida diligência de direitos humanos na cadeia de valor à luz dos estándares alemães, já que estamos aqui, né, na Câmara Brasil-Alemanha, e porque também, obviamente, a Alemanha hoje tem tido um papel de protagonismo bastante relevante. A lei da devida diligência alemã é uma lei hoje modelo, né? E, portanto, nós pensamos essa apresentação com esse foco aqui para a Câmara Brasil-Alemanha e pensamos a partir justamente desse lugar que hoje eu e a Daniela estamos, que é na ESG Inteligente, que é um serviço de consultoria em direitos humanos e sustentabilidade. Bom, o Augusto já nos apresentou, mas no próximo slide nós temos uma rápida apresentação também minha e da Daniele, e uma das coisas só que eu me permito marcar aqui, até mesmo para não repetir o que o Augusto já gentilmente fez de nos apresentar, é que desde há muito esse é um tema, né, que existe dentro da academia, dentro das discussões sobre direitos humanos, que é da onde eu e a Daniele, né, somos originárias e da onde nós nos conhecemos e as nossas primeiras parcerias em empresas e direitos humanos surgiram. Né? Foi por meio das reflexões teóricas, coordenando o trabalho juntas, livros, publicações, participando de bancas, que esse tema, obviamente, foi surgindo como um tema comum entre nós, e porque esse é um tema de crescente preocupação internacional. Cada vez mais, num mundo globalizado, dominado por empresas transnacionais, fazia sentido para aquelas que pesquisavam direitos humanos como nós, começar a pensar no papel desses atores, né, dos atores privados, junto com as políticas públicas, junto com os atores estatais, para pensar aí a proteção dos direitos humanos dentro desse olhar mais amplo. Então, foi exatamente a partir daí que nós unimos os nossos esforços e, obviamente, a temática dos direitos humanos é uma temática que nos convida à ação. Né? O professor Henry Steiner, que é o catedrático de Direitos Humanos da Universidade de Harvard, sempre fala que a matéria dos direitos humanos é a matéria dos 3 Hs, Head, Heart and Hands. Né? Então, nós tínhamos a reflexão teórica, era um tema que pulsava a fundo também do ponto de vista aí, dos nossos interesses e mesmo, né, dentro dos nossos valores e das nossas crenças pessoais e, portanto, decidimos colocar aí as mãos, né, na prática e abraçar o tema de empresas e direitos humanos também dentro da consultoria. Nós montamos essa consultoria e o nosso grande tema aí é prestar um serviço ESG que seja justamente, como o nome já diz, inteligente, que tenha em conta
né, justamente não apenas a promoção das boas práticas, mas também esse foco bastante estratégico na análise dos riscos, na mitigação dos riscos. Algumas atividades têm riscos inerentes, então é com esse foco mais amplo, né, e efetivamente comprometido com a implementação de práticas de sustentabilidade que nós nos colocamos. Seria também uma alegria poder depois, talvez no momento das perguntas e das respostas ao final, ouvir de vocês, né, a aderência ao tema, qual a atividade que desenvolvem e, enfim, o comprometimento aí ou não, né, com essas pautas. Como nós estamos aqui no formato virtual, que tem muitas facilidades, temos aqui um empecilho que é a dificuldade de passar uma rodada inicial de apresentação, que se estivéssemos presencialmente, com certeza conduziríamos, mas podemos fazer isso também no momento, né, oportuno ali do final dos debates. Enfim, então feita essa rápida introdução, por que eu e a Daniele propusemos esse tema, né? Por que nós estamos aqui reunidos para conversar sobre devida diligência de direitos humanos na cadeia de valor? Esse é um processo, de fato, essencial para que as empresas garantam que as suas operações, as suas atividades contribuam para a promoção dos direitos humanos e não causem violações desses mesmos direitos. Isso envolve um conjunto de processos de identificação, de avaliação, de mitigação de riscos, né, que permeia toda a etapa da cadeia de suprimento, desde os fornecedores, os processos iniciais, até o produto, o serviço ou o que seja chegar ao cliente final. Então, esse processo de devida diligência, ele engloba um conjunto diferenciado de atividades e que demandam aí justamente uma atuação ética, uma atuação responsável e conforme das empresas com os direitos humanos, contribuindo para prevenir e, quando não for possível prevenir, para mitigar abusos e avançar na pauta aí da responsabilidade social corporativa. E nos pareceu que esse tema, sobretudo aqui no contexto da Câmara Alemã, era importante, porque os padrões alemães realmente são estándares aí que têm sobressaído dentro do cenário internacional. Né? Seja porque, obviamente, a Alemanha hoje é uma das maiores economias do mundo e tem uma influência significativa no mercado internacional. Para nós aqui no Brasil, que estamos na cadeia de suprimentos, né, de muitas empresas alemãs, isso também impacta aí de um modo direto, né, para incentivar, obviamente, a adoção desses estándares ao longo de toda a cadeia, porque também, e isso será objeto do nosso seminário, a Alemanha hoje tem uma regulação e uma legislação talvez das mais sólidas, né, relacionada a direitos humanos e empresas, incluindo aí justamente a lei da devida diligência empresarial, né, e porque, obviamente, o mercado internacional tem pressionado nesse sentido, né? Nós temos aí várias normas, várias diretrizes, a OCDE tem diretrizes específicas para empresas multinacionais, trabalhando com os princípios orientadores das Nações Unidas para empresas e direitos humanos. Então, enfim, poderia dizer muito mais, mas essas são algumas das razões que nos levaram a propor esse tema com esse enfoque para que a gente possa debater aqui sobre práticas empresariais que sejam mais éticas, que ajudem a construir e a garantir o respeito pelos direitos humanos, né, em torno aí de toda a cadeia de valor, em torno de toda a cadeia de produção. E o ponto de partida é justamente essa pergunta que figura aí no slide, que pode parecer uma pergunta simples, mas é um ponto inicial relevante de reflexão, porque a linguagem e a temática ESG, né, na sigla em inglês, e ASG na sua compreensão em português, acabou se popularizando bastante, mas o que a gente nota, sobretudo dentro aí das atividades de consultoria desenvolvidas, é que não é uma linguagem ainda também plenamente apropriada ou compreendida.
né? Então, o ESG é um acrônimo, né? Vem do inglês Environmental, Social and Governance, e corresponde justamente isso, né? As práticas ambientais, sociais e de governança de uma organização e de uma instituição. Esse tema não é novo, né? Ele surge lá no início dos anos 2000. O Pacto Global foi quem primeiro alavancou essas discussões, em parceria com o Banco Mundial, numa publicação do ano de 2004 chamada Who Cares Wins, né? Quem se importa ganha. E que surgiu justamente de uma provocação, naquele momento, do secretário-geral da ONU, o Kofi Annan, a os CEOs das 50 maiores instituições financeiras que compunham ali o cenário internacional naquele momento, provocando, né, os CEOs dessas empresas a integrar fatores sociais, fatores ambientais e fatores de governança dentro das suas práticas empresariais. E aí nós tivemos, a partir desse marco inicial, um conjunto de, enfim, outros instrumentos, diretivas e relatórios que foram impulsionando aí a integração desses fatores ESG, sobretudo para avaliação da saúde financeira e do desempenho financeiro das empresas, né? Logo depois, já em 2006, ou seja, 2 anos depois dessa primeira provocação do Pacto Global, os princípios do investimento responsável, que hoje tem mais de 3 mil signatários, né, já tinham ativos aí que ultrapassavam a gestão de 100 trilhões de dólares, que foi a marca obtida em 2019, crescendo aí numa média de 20%, o que é bastante robusto. Então, é daí que surge, né, a pauta ESG e tem esses 3 pilares bem marcados, né? O pilar ambiental, que diz respeito ao E em inglês ou ao A em português, né? Que diz respeito justamente às políticas relacionadas ao meio ambiente, envolve questões relevantíssimas como a redução das emissões de carbono, o uso responsável dos recursos naturais, a gestão de resíduos, a adoção de fontes de energia renovável. Esses foram os temas que nós vimos, inclusive, dominaram a pauta aí das reuniões da Assembleia das Nações Unidas em Nova York, né, ao longo dessa semana toda, o Brasil emergindo aí como uma importante voz no comando de muitos desses processos, justamente, né, pelas nossas riquezas naturais tão robustas nessa área, e aí isso, obviamente, abre toda uma área, né, de, enfim, possibilidades, né, e de oportunidades para o mercado brasileiro. Então, aqui a ideia é a preservação ambiental e o reverso dela também, a minimização do impacto ambiental das operações. O segundo pilar, de igual medida e de igual importância, é o pilar social, que se concentra justamente nas relações interpessoais, né? Nas relações da empresa com seus funcionários, nas relações da empresa com os seus clientes, na relação da empresa com seus fornecedores, com a comunidade local, o impacto que gera na comunidade local. Então, aqui, os temas de diversidade e inclusão, gênero, empoderamento feminino, direito das trabalhadoras e dos trabalhadores, segurança no local de trabalho, né? E um dos temas da segurança hoje mais em voga por conta de uma alteração recente na legislação brasileira é a questão de um ambiente de trabalho livre do assédio e como implementar isso, né? Ou seja, como implementar um ambiente de trabalho que seja inclusivo, justo e ético, que se reflita interna corporis, mas também do ponto de vista externo da própria organização, né? E o terceiro pilar é o pilar da governança, que se refere justamente às práticas de gestão empresariais, né? Então, inclui aqui a necessidade, né, de políticas de administração firmes nesse sentido, transparência das informações,
seja para o público interno, seja para o público externo. Aqui entram as políticas de combate à corrupção, que são muito importantes, né, no nosso contexto brasileiro, a prestação de contas aos acionistas, investidores, a prestação de contas à comunidade que é impactada por aquela atividade empresarial. Portanto, aqui o pilar da governança é justamente o pilar de uma gestão sólida e transparente que atenda a esses critérios de sustentabilidade, né? Cada vez mais, essa tem sido uma linguagem comum nas empresas. Até gostaria muito de lhes ouvir ao final, se essa tem sido uma prática que no âmbito no qual vocês estão inseridos tem sido mencionada, ou se há alguma cultura empresarial em torno dela, mas de fato nós temos aqui muitos benefícios da adoção, né, de políticas ESG dentro das culturas empresariais e dentro das cadeias de valor, que são benefícios, obviamente, diretos às próprias empresas, então de reputação, né, enfim, do próprio fortalecimento da marca, mas que vão mais profundamente do que isto, especialmente numa gestão mais eficaz dos riscos e também abertura de oportunidades relativas aí a essa pauta, né? Isso a gente tem notado cada vez mais, né? E a possibilidade de fazermos um evento sobre esse tema com participantes interessados só nos demonstra isso, como esse tem sido um tema, né, de interesse crescente e como o mercado aí também tem impulsionado essas práticas dentro das empresas. O que é crucial entender que o ESG não é um mundo novo que se abriu de repente, ele é fruto justamente de uma evolução da compreensão das práticas de sustentabilidade empresarial, que desde há muito já são anotadas, e, portanto, é dentro dessas práticas de sustentabilidade que a compreensão e aplicação dos critérios ESG devem ser compreendidas. E isso, obviamente, tanto no mercado doméstico quanto no mercado internacional, tem dado aí um signo distintivo, né, de maior competitividade, de maior solidez, de maior confiança aí nas empresas que a adotam, com reflexos aí diretos, né, na sua cadeia de valor, porque obviamente, né, cada vez mais as empresas vêm sendo pressionadas pelos diversos stakeholders aí a adoção dessas práticas, né? E um dos pontos bastante relevantes que aparece aí é justamente a própria pressão dos investidores, né, e dos investimentos que têm sido cada vez mais realizados com esse foco, né? Hoje, um dado que vem da B3, né, sobretudo do Índice de Sustentabilidade Empresarial que a B3 adotou, nos diz que 83% das empresas já têm incorporado, né, os ODS, que estão profundamente ligados à pauta ESG, né, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, como critérios aí para alavancar investimentos e captar aí justamente recursos no mercado. Portanto, nós temos aqui, de fato, né, uma consideração estratégica fundamental para as organizações adotarem essas práticas. Esses investimentos responsáveis, que cada vez mais vêm sendo buscados, são aqueles que consideram o retorno financeiro, obviamente, porque não estamos falando aqui de benemerência, mas que consideram, junto com o retorno financeiro, os impactos sociais, ambientais e de governança, e aí a sigla ESG aparece, nas decisões de investimento. Eles geralmente aparecem muito vinculados e até quase como sinônimos dos chamados investimentos ESG e justamente tem como foco aí propiciar, né, o aporte de capital em investimentos que tenham retornos, né, não apenas do ponto de vista financeiro exclusivo, mas que também podem incluir abordagens aí relacionadas à sustentabilidade, a compromissos sociais e também de governança. Esses critérios, eles cada vez mais têm sido
aí um fator de decisão relevante, segundo dados aí de consultorias importantes do mercado financeiro, tem nos mostrado que esse critério tem sido utilizado, né? Um relatório recente da Price diz que 57% dos ativos em fundos mútuos na Europa são alocados em fundos que incorporam critérios ESG, e isso soma 8,9 trilhões, né? E um crescimento de mais de 15% em relação ao ano anterior, né? E nesse mesmo relatório da Price, que depois a gente encaminha ali o link junto com o nosso material para todos aqueles que tenham interesse após a apresentação. Segundo esse relatório, 77% dos investidores indicaram uma intenção maior de investimento em fundos que tenham esse apelo, né? No cenário brasileiro, isso também não é diferente. Uma pesquisa recente, também conduzida pela Capital Reset, né, disse que só no ano de 2020, a gente estava num ano pandêmico, portanto, de economia bastante prejudicada, os fundos ESG captaram 2,5 bilhões, né? E que mais da metade desses recursos provém de fundos recentemente criados. Então, isso indica duas tendências: uma tendência forte de investidores, mas também uma tendência forte dos fundos em também impulsionar essas práticas ESG no nosso país, né? Os investidores que adotam aí os investimentos responsáveis como um critério, né, tem justamente a busca de empresas de compromissos sólidos com a sustentabilidade, com a responsabilidade social, com a governança. Portanto, aqui, né, aquela maquiagem ESG que a gente costumeiramente ouve falar aí de greenwashing, né, isso obviamente não serve como um critério robusto para a captura e busca desses retornos financeiros. Por isso que é bastante importante, obviamente, que as empresas adotem uma política robusta, né, e que isso, obviamente, acaba se convertendo aí, né, nesse aporte de investimentos que cada vez mais tem sido consciente dessas questões e cada vez mais tem levado aí os investidores a alocarem, né, o seu dinheiro em empresas que tenham compromisso com práticas que sejam sustentáveis e verdadeiramente sólidas. Então, seja práticas de, por exemplo, redução de emissão de carbono, né, que é algo que está hoje muito aí na pauta, mas também empresas que promovam medidas de diversidade e igualdade de gênero dentro da sua, não só dentro do seu ecossistema institucional, mas em toda a cadeia de valor. Empresas que mantêm altos padrões de governança corporativa, né, geralmente estão associadas aí com a busca, né, desses investidores e a priorização desses investidores, né? Obviamente, nem todos os fundos ESG são iguais, né? Então, também na hora de investir é fundamental ter esse olhar, né, e ver, obviamente, quais investimentos têm esse profundo comprometimento. E um bom critério para achar práticas sólidas de ESG é ver quais são os fatores determinantes que levaram aquelas determinadas empresas a adotar uma ou outra prática nesse sentido. E aqui a gente tem, sobretudo, 3 grandes impulsionadores, né, das práticas ESG. A legislação, ou seja, fazemos porque é lei, e aqui, obviamente, a experiência alemã com a lei da devida diligência é bastante destacada nesse sentido, e vamos pontuar já na sequência. O mercado, cada vez mais o mercado tem pressionado a isso. A gente dizia ali como os investidores têm buscado fundos que tenham esse apelo, né? Portanto, eles têm sido também uma preferência pelos critérios de mercado. E também os próprios, né, consumidores e investidores. A gente tem cada vez mais uma geração de consumidores muito conscientes, que da mesma maneira que os investidores buscam ter aí, enfim, preferem consumir produtos, né, mais sustentáveis, ainda que isso represente um aumento no próprio valor do produto ou do serviço consumido, e obviamente que isso acaba impactando um modelo de comportamento que afeta, né, toda a cadeia de valor, toda a cadeia de produção, independente
se naquele determinado país existe uma legislação própria para aquilo ou não, porque isso faz parte de um fluxo global, né, do próprio comportamento do mercado globalizado que vem impulsionando nesse sentido. Né? Então, rapidamente passando por esses 3 critérios, né, o critério da legislação. As legislações que se pautam, né, pelo tripé ESG têm sido cada vez mais frequentes e também cada vez mais rigorosas, né, em vários países ao redor do mundo. No Brasil, nós não temos ainda uma legislação firme, né, e específica sobre esse aspecto, mas nós temos vários indicadores relevantes. O indicador da B3, né, da Bolsa de Valores de São Paulo, que disse, tem desempenhado um papel fundamental no incentivo das empresas a adotarem práticas sustentáveis. A B3 lançou o ISE, que é o Índice de Sustentabilidade Empresarial, ou ISE, né? Ele é um dos principais instrumentos aí que hoje no Brasil tem impactado a levar a adoção dessas práticas sustentáveis, né? É um indicador de desempenho médio das empresas, reconhecidas pelo seu compromisso de sustentabilidade listadas na Bolsa. Para fazer parte do ISE, as empresas precisam atender critérios rigorosos, portanto, aquilo que nós falávamos, precisa ter um compromisso robusto com o ESG, não basta apenas, né, uma gestão, enfim, de marca, tem que ter, de fato, um compromisso da própria governança corporativa com esses pilares, né, e o que acaba também gerando a necessidade de lançar ao mercado, né, e, enfim, a toda a comunidade ao redor das empresas, informações transparentes e detalhadas sobre quais são essas políticas ESG que têm sido adotadas. Só para vocês terem uma ideia, esse índice, o ISE, ele é calculado em tempo real, né, e tomando como referência os negócios que são efetuados no mercado, né, à vista. E desde 2005, quando ele foi criado dentro da B3, ele acumula uma rentabilidade de mais de 200%. Ou seja, né, não é só, enfim, né, moralmente, né, não é só moralmente influenciável, mas também do ponto de vista financeiro é também um incentivo relevante, né, à adoção dessas práticas. A B3 incentiva dentro das suas práticas uma política forte de transparência e divulgação, né, para permitir que tanto os investidores quanto o público em geral avaliem os compromissos dessas empresas com sustentabilidade. Fazer parte do ISE hoje no Brasil se tornou um selo de reconhecimento de uma boa prática sustentável. As empresas que estão incluídas no índice, né, têm aí um destaque especial justamente que as ajuda a acessar capital e recursos interessantes nesse sentido, e isso obviamente contribui, né, para uma cultura de melhora na área da sustentabilidade, da governança empresarial, e se alinha com as tendências do mercado global que vem se mostrando. No exterior, vários países já adotam legislações mais robustas, né, critérios do que a gente chama aí de hard law, né, em relação a isso. Reino Unido, Califórnia, França, a Holanda, Noruega, a Alemanha, que está em pauta aqui hoje, e a União Europeia têm implementado ações de ESG de modo muito mais rigoroso, né? O Reino Unido tem uma abordagem bastante forte, ligadas às empresas que estão vinculadas à Bolsa de Valores de Londres, a divulgar informações relacionadas a desempenho ambiental, social e de governança. Né? O governo britânico lançou um relatório chamado Green Finance Strategy, que também alinha todo o setor financeiro com essa pauta. Nos Estados Unidos, né, a Califórnia tem uma legislação bastante progressiva em matéria de questões ambientais e sociais, com destaque especial para práticas de diversidade de gênero em cargos, sobretudo de liderança, né, dentro da cadeia corporativa. A França tem uma lei de devida diligência corporativa, a Loi de Vigilance, que também exige que as empresas francesas e as multinacionais que têm operações baseadas na França adotem essas medidas. A Holanda também
de igual maneira e muito preocupada, sobretudo, com a pegada de carbono, tem pressionado nesse sentido. A Noruega, da mesma maneira, inclusive bastante impactada pela alteração da legislação alemã, que será mais adiante enfocada pela Daniele. E, por fim, só também pontuando que outros fatores determinantes aqui que têm impulsionado essas práticas ESG são os fatores do mercado, né? A competitividade tem cada vez de modo mais acirrado destacado as empresas com práticas ESG, os dados, né, de mercado, as consultorias financeiras nos retornam isso, e isso também fica bastante claro quando a gente vai olhar o comportamento dos consumidores e dos investidores, porque em especial a próxima geração de consumidores, e eu sei porque tenho duas pequenas consumidoras em casa já dessa próxima geração, tem demonstrado um interesse crescente em produtos e serviços que sejam produzidos de maneira responsável. Então, preferência por marcas sustentáveis, né? ênfase em responsabilidade social corporativa, preocupação com o meio ambiente, transparência em informação de como aquele produto ou serviço foi produzido, participação ativa em causas sociais. Todos esses critérios aparecem aí em pesquisas de indicação de comportamento de consumidores como relevantes aí para a escolha determinante da marca ou serviço a ser contratado. Isso tudo nos mostra, portanto, que a adoção de práticas ESG é impulsionada pela combinação desse tripé aí, legislações rigorosas, um mercado cada vez mais atento a essas mudanças e consumidores e investidores que clamam por sustentabilidade e responsabilidade corporativa. É por isso que essas práticas ESG têm se tornado uma realidade mais robusta em determinados cenários, e aqui eu passo a palavra a Daniele para que possa falar especificamente da experiência alemã como uma experiência relevante nesse cenário de regulamentação ESG. Então, vou pôr aqui no slide onde paramos. Aqui, perdão. Obrigada, Melina. Então, é isso aí. Então, eu quero começar dando bom dia a todos, agradecendo a presença. Eu vou, no interesse do tempo, fazer minhas as palavras da Melina em agradecer os presentes e agradecer especialmente à Câmara Brasil-Alemanha pela oportunidade, né, que nos deu para a gente estar aqui, e agradecer as palavras do Augusto e da Cris aí no início. Então, eu queria começar conversando com vocês sobre especificamente então, a lei alemã. Esse é o nome, né, da lei alemã, devida diligência em cadeias de suprimentos. Às vezes vocês vão ver alguém indicando como lei da devida diligência alemã ou lei de cadeias de suprimento, mas esse é o nome completo. E eu acho que é importante a gente compreender de onde vem esse debate, para a gente entender onde é que nós vamos chegar. Isso aqui, como dizia a Melina, a gente pensa em ESG hoje com tanta robustez, né, tá tão famoso, né, falar de ESG, mas na verdade a gente já vem de muito antes. Quando a gente pensa na lei alemã, o debate também é anterior a 2023, que é quando a lei começou a ser vigente. Na verdade mesmo, desde os debates que levaram à aprovação da lei francesa, né, eles olhavam ali para o vizinho, vendo o que estava acontecendo ali. Na Alemanha, também já se debatia no início dos anos 2010 a adoção de uma legislação específica que pudesse fazer com que as empresas fossem incentivadas a adotar determinadas condutas. Vejam, em 2011, a ONU, a Organização das Nações Unidas, adota os princípios orientadores para empresas e direitos humanos que a Melina mencionou. Esses princípios, eles fazem algumas coisas, mas o que é importante para a gente aqui é que o segundo pilar dos princípios falam para as empresas. E eles dizem o seguinte, que as empresas têm uma responsabilidade de respeitar direitos humanos e entregam para as empresas o instrumento essencial para que isso possa acontecer, para que esse respeito possa acontecer, que é justamente a devida diligência em direitos humanos. E devida diligência em si é um conceito que as empresas já conheciam. Eu venho do direito, a gente já discutia há muito tempo,
quem está dentro da empresa de outras áreas também conhece o conceito, mas sempre um conceito vinculado àquilo que era risco para a empresa. Então, a gente faz um processo de devida diligência dentro de uma empresa para entender quais são os riscos que podem afetar a própria empresa. O que a ONU fez com esses princípios orientadores? Pegou esse conceito de devida diligência e disse: agora nós vamos tratar de devida diligência em direitos humanos, e ela vai significar algo um pouco diferente. Lá na Alemanha, então, a gente está lá no início dos anos 2010, vemos chegar os princípios orientadores, olhamos para esse dever de adoção de devida diligência, e a discussão na Alemanha era: como que a gente vai fazer essa lei? Né? Vamos adotar? Como é que ela vai ser? O que ela vai efetivamente dizer para as empresas? Ou seja, vamos fazer com que as empresas tenham um dever de adotar a devida diligência, ou vamos deixar isso no âmbito da voluntariedade? Né? Fazem se quiserem, se puderem e tudo mais, vamos somente indicar. E essa discussão, ela foi sendo travada cada vez, né, em determinados momentos, um grupo parecia ganhar a discussão, aí isso acaba sendo levado a um outro lado, e o outro grupo, aquele que não quer uma regulação obrigatória, parece ganhar a disputa, até que em 2016 a Alemanha adotou o chamado Plano Nacional de Ação para o tema de empresas e direitos humanos. Esse Plano Nacional de Ação, ele é um plano esperado, né? Não foi assim uma invenção alemã, na verdade, ele é consequência da adoção pela ONU daqueles princípios orientadores. Porque quando a ONU adotou os princípios, ela disse assim: olha, agora cabe a cada um de vocês, países membros, adotarem dentro dos seus sistemas um plano nacional que vá fazer a implementação, a concretização disso. E esse plano nacional alemão, ele segue justamente a estrutura dos princípios orientadores. Então, ele vai ter um pilar que vai falar da responsabilidade das empresas em proteger, adotando a devida diligência. Só que o modelo que o Plano Nacional de Ação adota, como os outros planos nacionais de ação adotados em outros países do mundo fizeram, foi um modelo voluntário. Só que quando eles escreveram o Plano Nacional de Ação, na justificativa, eles já deixaram aberta a possibilidade de que houvesse alguma alteração no futuro. Se eles verificassem que as empresas não estivessem seguindo essa indicação, né, do plano de adotar a devida diligência, eles então poderiam, né, o governo poderia fazer uma mudança. E o que aconteceu foi que entre 2019 e 2020, então veja, 2016 foi adotado o plano, estava lá, ó, empresas, vamos fazer a devida diligência em direitos humanos, porque isso é necessário para a gente cumprir aqui com os nossos compromissos. Entre 2019 e 2020, foi feito um estudo na Alemanha com as maiores empresas, que para o estudo foram definidas como as empresas que tinham pelo menos 500 empregados. E a questão do estudo era quem é que está fazendo devida diligência e quem é que não está, porque elas tinham o compromisso de fazer. Esse estudo indicou que de 13% a 17% dessas grandes empresas, somente 13% a 17% tinham alguma iniciativa referente à devida diligência. O resultado desse estudo, então, deixou muito claro, né, para a Alemanha que já não se tratava mais de fazer ou não uma lei sobre devida diligência, mas sim como é que essa lei deveria ser escrita, como é que ela deveria regular para efetivamente determinar a adoção de devida diligência. Por isso que a lei alemã ela é tida hoje como um marco diferenciado entre todas as legislações domésticas que foram adotadas para falar de devida diligência. Ela é uma lei que obriga, então ela é mandatória, né? As empresas devem fazer e ela vai aplicar as sanções que eu já vou falar para vocês sobre elas. Mas aí, quem é que está sujeito a essa lei? Qualquer empresa? Não. No geral, a gente vai fazer uma distinção. A gente sabe que tem empresas que são pequenas, as pequenas e médias, como a gente fala aqui no Brasil, elas vão ter muito mais dificuldade em cumprir com determinados requisitos e cumprir na profundidade que a gente pode exigir das empresas maiores. Então, atentos a isso, a elaboração da lei alemã já levou isso em consideração para estabelecer que estão sujeitas a essa lei as empresas alemãs, né, com sede na Alemanha, aliás, com nacionalidade alemã, e também as estrangeiras
que tem uma filial na Alemanha, com mais de 3 mil empregados. Essa é a primeira regulamentação da lei, valendo a partir de janeiro de 2023, e a partir de 2024, a partir de janeiro, aí a regulamentação diz o seguinte, que são estas empresas, mas com mais de 1.000 empregados, ou seja, a gente vai ampliar. Há uma estimativa do Ministério da Economia alemão dizendo que em 2023, essa regulamentação dos 3 mil empregados pega aí cerca de 900 empresas. E a partir de 2024, a gente vai estar aí falando de quase 5 mil empresas que estarão obrigadas por essa lei. Então, esse para falar para vocês, né, de quem é que está sujeito à lei. Aí a gente pode passar para o outro slide, onde a gente vai ver, então, quais são os direitos que as empresas devem observar, o que elas devem se perguntar quando elas vão aplicar a lei. Porque é o seguinte, a lógica é, a lei diz para a empresa, você tem que adotar a devida diligência em direitos humanos. Só que direitos humanos é um termo bastante amplo. Então, claro que a pergunta seria, mas de que direitos que a gente está falando? Eu, empresa do setor X, vou ter que cuidar de absolutamente todos os direitos humanos que existem? Então, a legislação, ela se ocupou também de dizer do que exatamente ela estava falando. Quando ela estabelece, então, que as empresas precisam enfrentar riscos aos direitos, ela define que esses direitos são aqueles internacionalmente reconhecidos. Então, em primeiro momento, ela dá uma lista bastante aberta, mas ela esclarece, por meio de exemplos, quais seriam esses direitos. Então, são os que estão aqui: trabalho infantil, trabalho forçado. É preciso, então, olhar com atenção aos riscos que aquela atividade representa para o direito de associação e negociação coletiva, para o direito das pessoas não serem discriminadas no ambiente de trabalho, por exemplo, com a igualdade de remuneração. E ela também estende a necessidade de analisar os riscos que a atividade representa para determinados direitos ambientais. Quando houver risco de violação a algumas convenções internacionais bem específicas que tratam lá da proibição do uso de mercúrio, por exemplo, como é a Convenção de Minamata, ou então uma convenção sobre poluentes orgânicos persistentes, uma convenção sobre lixo perigoso, e, no geral, ele pede que as empresas façam a devida diligência para a avaliação dos riscos de poluição de água e de solo sempre que houver uma violação a direitos da alimentação, direito de fruição da água, direito ao saneamento e direito à saúde. Então, o que a lei aqui fez? Ela disse assim, olha, empresas, estas empresas precisam estar atentas aos impactos que a sua atividade vai gerar em relação a esses direitos que estão aí na tela. E aí, quando a gente pensa, as empresas são essas mencionadas diretamente, a obrigação de devida diligência é dentro dos seus processos, mas ela também se estende para a cadeia de produção. E é aqui que a gente enxerga como que essa lei, apesar de ser uma lei alemã, vai acabar afetando, inclusive, as empresas que estão em outros países, como é o caso das brasileiras. Bom, o que é que vai acontecer com essas empresas? O que elas vão precisar efetivamente demonstrar? Então, se a gente for no próximo slide, a gente colocou ali para vocês alguns termos ou conceitos ou elementos essenciais de uma devida diligência em direitos humanos e ambiental. Primeiro, é preciso que as empresas adotem uma declaração política, um compromisso, dizendo, olha, nós temos um compromisso com estes elementos que estão aqui na lei. Esse compromisso ele é relevante porque é a partir dele que a gente vai dar conhecimento ao público interno e ao público externo do que é que a empresa está efetivamente, ou com o que ela está efetivamente comprometida. Ele também é importante porque é a partir de um compromisso expresso e escrito que a gente consegue gerar outras consequências. É a partir dali
que os diferentes setores dentro de uma empresa vão começar a agir, a planejar para que aquilo que está no compromisso possa ser concretizado. Então, a adoção de uma declaração política ela é essencial. É preciso que a gente tenha um sistema de gerenciamento de riscos, de análises, né, regulares de risco. Eu preciso fazer um diagnóstico de quais são os possíveis impactos que a minha atividade pode, né, ter sobre esses direitos que estão ali na lei. Isso, gente, é essencial e aqui, eu não falo nem no Brasil, mas na América Latina como um todo, nós conhecemos muito bem isso por conta das legislações que temos anticorrupção. Essas leis, elas introduziram no Brasil um mindset de compliance, né, de cumprir com a lei, e adotar, então, procedimentos para que a gente pudesse fazer o cumprimento do dispositivo legal e depois demonstrar, né, porque eu ainda preciso ter a capacidade de demonstrar aquilo que eu fiz. E essa é uma lógica muito parecida com a lógica que a gente vai aplicar aqui nessas leis de devida diligência, porque vai se tratar efetivamente de fazer um diagnóstico para entender quais são esses possíveis impactos, para que daí então eu possa fazer um plano, estabelecer nesse plano quais são as medidas que eu vou adotar para prevenir que esses riscos se concretizem. E mais, pode acontecer, como dizia a Melina, que o risco vai efetivamente se concretizar. E você vai, então, se deparar com o impacto daquela atividade. Então, eu preciso ter medidas também de mitigação, né, do impacto que as pessoas ou o meio ambiente vão sofrer. E, por fim, eu também preciso ter as medidas de reparação. Isso tudo tem que estar dentro de um plano da empresa, por isso a relevância, né, de você primeiro identificar quais são os possíveis impactos, porque afinal de contas, eu posso inclusive ter empresas que enxergam impactos em áreas diferentes e vários impactos. Mas a gente precisa entender que no mundo dos fatos, né, como eu digo, a empresa ela lida com limitações que são limitações de recursos humanos, limitações de recursos financeiros, e a gente precisa levar isso em consideração, e a legislação também o faz, permitindo que a empresa faça uma priorização, né? Então, quando ela vai desenvolver uma estratégia em direitos humanos e sustentabilidade, ela vai, na verdade, ter essa autorização para priorizar quais são os temas que ela vai enfrentar e vai enfrentar primeiro. E sempre pensar que vai fazer isso com um olho e o ouvido naquilo que os seus stakeholders estão falando. Porque a lógica, inclusive legislativa, é que aquelas pessoas que são as potenciais vítimas dos impactos adversos que uma atividade econômica possa gerar, são as pessoas que entendem o que é que vai acontecer, entendem o que já aconteceu e sabem indicar quais são as melhores medidas a serem tomadas para prevenir novas ocorrências ou mesmo para remediar os impactos que elas estão sofrendo. Então, também, né, a necessidade de oitiva desses stakeholders ela é relevante. Ainda que na legislação alemã a gente não tem uma obrigação de oitiva, mas ela vem mencionada na justificativa da lei. E como ela diz que ela segue os princípios orientadores da ONU e as diretrizes da OCDE, e em ambas nós temos a necessidade de oitiva, fica aí um ponto de interrogação para a gente saber amanhã, na hora de aplicar a sanção, se esse ponto será um ponto cobrado das empresas e em que extensão ele será cobrado. Claro que tudo isso depende de treinamento, depende de capacitação, mas a maravilha de um processo de devida diligência é que a gente consegue levantar dados e estabelecer procedimentos que serão incluídos depois nos relatórios, que eu vou chamar aqui relatórios de sustentabilidade, para usar um termo genérico. A lei de devida diligência alemã, ela é muito clara para fazer essa distinção que eu falava para vocês entre as empresas por conta do tamanho e da capacidade que elas têm de atuar, né, preventivamente, de executar um procedimento de devida diligência, mas também, quando a gente olha para a cadeia da empresa,
a lei alemã também é diligente para olhar qual é a extensão, qual é a possibilidade que essa empresa tem de efetivamente gerar condutas de outras empresas que estejam na sua cadeia. Então, isso é mencionado nessa lei alemã como o princípio da adequação, né, que se relaciona aí a qual é a natureza da atividade da empresa, qual é a extensão, né, para que ela realmente possa influenciar uma entidade que esteja na cadeia e que seja responsável pelos riscos e que seja responsável pela ocorrência, por exemplo, de um impacto adverso a um direito humano ou ambiental. Então, eles vão permitir que seja observado é, nas relações que essa corporação tem na sua cadeia, qual é o impacto que a cadeia pode causar e qual é o poder de influência que essa corporação alemã ou com uma filial na Alemanha tem de efetivamente fazer com que a conduta das suas empresas na cadeia de produção seja diferente. Então, o que acontece? O que a gente precisa entender é que as empresas que estão abrangidas pela lei devem fazer uma devida diligência que vai ser direta e vai ser na cadeia. O impacto para a gente aqui no Brasil vai vir da necessidade que essas empresas têm de garantir que a cadeia produtiva tome ações para prevenir riscos, para mitigar e enfrentar danos. O impacto vai vir não porque a lei alemã vai se aplicar no Brasil, não porque a gente vai dizer para o nosso judiciário, olha, a empresa tal que está aqui em Araucária, ela não está cumprindo a lei alemã. Claro que não. O impacto vem primeiro do próprio mercado, porque essa lei, ela vai exigir que essas empresas exijam das empresas na sua cadeia determinadas condutas. Isso vai acontecer, e talvez alguns aqui já tenham visto isso na prática, vai acontecer pela inserção, por exemplo, de cláusulas contratuais, onde a empresa contratada aqui, né, a que está aqui no Brasil, se compromete a, por exemplo, pela não ocorrência de violação de trabalho, por exemplo, com a ocorrência de trabalho infantil, né, na sua cadeia. Então, assim, pode vir por meio de cláusulas contratuais e pode vir com previsão, inclusive, de sanções, né, nesses contratos. Bom, Dani, se você me oi, permite, tem uma claro. pergunta aqui bastante pertinente, acho, com isso que você vem explicando, do Horst Abeling, que pergunta: qual a regra de aplicabilidade da lei alemã para as filiais no Brasil? Então, é justamente isso. Ótimo, obrigada, Mirina, porque essa pergunta caiu muito bem. Porque efetivamente a gente não pode exigir a aplicação da lei alemã aqui, né, perante o nosso judiciário. A gente só poderia fazer essa exigência se uma lei brasileira repetisse o que diz a lei alemã. Então, num primeiro momento, essa exigência ela vai vir pelo mercado. E ela vai vir e as empresas vão sentir, e a gente já tem sido, né, buscada por conta disso, porque a empresa que está lá fora está exigindo determinadas condutas da empresa que está aqui no Brasil para que ela possa demonstrar no relatório dela que essas condutas são adotadas na cadeia. Então, a gente tem, por exemplo, casos, por exemplo, de negociação coletiva, em que a maneira com que a nossa legislação aqui está proposta, você entra, por exemplo, numa ação, né, judicial para discutir uma questão coletiva no direito do trabalho, e essa ação vai ficar lá até ser julgada, você não tem nenhuma obrigação de entrar em negociação. Mas as obrigações que vêm de fora pedem que a empresa seja diligente e tente fazer uma aproximação em determinados momentos, ainda que tenha ação judicial. Então, aqui a gente vai dizer, não, mas espera aí, a nossa lei aqui no Brasil não exige isso. A empresa lá vai dizer, não, tudo bem, só que a minha aqui exige e eu preciso demonstrar que eu estou cuidando disso. Então, eu vou cobrar de você expressamente isso e eu preciso de uma resposta, né, que é uma resposta por escrito, oficial, para eu poder incluir isso no meu relatório. Então, realmente, ela vem por essa pressão.
E a outra coisa que eu gosto de chamar atenção é para o fato de que a gente só está discutindo essa lei de devida diligência porque um dia todas essas obrigações fizeram parte dessa soft law. Então, hoje aqui no Brasil é soft law, né? Hoje aqui no Brasil não tem uma legislação, uma lei me mandando fazer, mas o mercado manda. Lá na Alemanha, eles já passaram por esse processo, né? Então, o impacto, ele vem e vem logo. E aí, se a gente for observar agora o nosso governo atual, ele já se manifestou, né, pela necessidade de dar atenção ao tema de empresas de direitos humanos. Existe aí uma movimentação para que a gente faça finalmente um plano nacional de ação. Existe um projeto de lei que está no Congresso, que foi apresentado no ano passado, no início do ano passado, que também enfrenta a questão da devida diligência. Então, assim, as coisas elas vão acontecendo e a lei ela sempre vem depois, né? A gente costuma dizer tem essa disputa no direito, né? Se a gente consegue fazer grandes criações e na verdade, quando a gente olha para o mercado ele vai se ajustando e a lei acaba vindo depois para, em especial, passar uma linha mínima, né? Para que até por questões concorrenciais, para que todo mundo tenha de fazer. Então, obrigada pela pergunta, mas é bem isso aí. Espero que eu tenha respondido aí a contento, senão a gente volta a falar disso. Então, eu ia dizer, isso aqui tudo, né, esse processo de devida diligência, ele só acontece se a cadeia consegue passar, né, para cima os dados sobre esses possíveis impactos. E aí é que vem a relevância aqui para as empresas que estão no Brasil. Bom, isso tudo vai, claro, elevando, né, os padrões de mercado, para a gente identificar aí como é que as empresas se importam com direitos humanos e direitos ambientais. Então, a gente vai vendo uma cristalização na legislação de condutas que eram do campo do voluntarismo, e a gente vai vendo condutas que vão saindo, inclusive, daquele centro de sustentabilidade, de discussão sobre sustentabilidade, e vão tomando aí outros rumos e vão indo para outras direções. A Europa, ela tem hoje diretivas que começaram a se preocupar com como é que nós demonstramos que uma empresa é efetivamente sustentável para que ela pertença a um fundo que a gente vai chamar de fundo ESG, ou fundo sustentável, ou fundo verde, para que as pessoas tenham clareza a respeito daquele local onde elas estão investindo o dinheiro delas. Então, assim, isso faz parte de relatórios que não são relatórios financeiros da empresa, mas que aos poucos a Europa vai dizendo quais são os elementos que devem ser publicados para que as pessoas tenham uma melhor condição de avaliar quais são efetivamente essas empresas sustentáveis. E aí, eu queria rapidamente, então, mencionar para vocês, no próximo slide, a questão de o que é que essa lei vai, então, efetivamente exigir das empresas em termos de informação e transparência. É preciso que as empresas façam um relatório anual do seu próprio processo e dos fornecedores diretos, com indicação da devida diligência que foi feita no ano anterior. Então, precisa ter lá no relatório a identificação dos riscos, como é que ela foi feita, como é que ela responde às possíveis reclamações que possam, né, acontecer, como é que ela mede o impacto e a eficiência das medidas que ela está adotando em relação a esses riscos, e também quais as conclusões que a empresa pode tirar para medidas futuras que ela vai ainda adotar. A lei ela diz expressamente que, uma vez identificados os riscos, a empresa tem que tomar as medidas preventivas adequadas sem nenhum atraso, incluindo estratégias, né, adequadas, treinamento, medida de controle, e aí é que entramos nós aqui no Brasil também, porque a gente vai fazer parte dessas estratégias, das garantias, né, inclusive contratuais, que o fornecedor vai ter que dar para suprir essas expectativas que a legislação alemã acabou criando. E esse relatório anual vai ter que vai ser disponibilizado, né, terá que ser disponibilizado no website da empresa por 7 anos.
Então, a gente tem aí uma obrigação de informação e de transparência bastante importante, porque isso também une as pessoas, os outros stakeholders, com informações que vão ser necessárias para que eles tomem as suas medidas quando estão preocupados com prevenção e com remediação de impactos em direitos humanos. E aí a gente pode ir para o próximo slide. Eu quero mencionar para vocês que essa legislação ela é bastante esclarecedora em termos de monitoramento. Então, foi designado um escritório federal de assuntos econômicos dentro do Ministério da Economia alemão para que esse escritório pudesse fazer esse monitoramento. Ele vai fazer o monitoramento recebendo relatórios dessas empresas, mas ele tem vários poderes. Ele pode intimar pessoas, pode requisitar informações, ele pode, inclusive, ir até as empresas de ofício, né, ou por solicitação de algum stakeholder. E as sanções também são significativas. Elas começam pequenininhas, a partir de 1.000 euros, mas elas podem chegar até 500 mil euros ou 2% do faturamento e levar a um impedimento de participação de licitação por até 3 anos. Então, assim, eu acho que com esses breves apontamentos, dá para a gente perceber que o mercado ele vai acabar forçando a obediência de empresas que estão na cadeia a determinados parâmetros, né? E eu acho assim que vai estar tudo muito bem para várias empresas que estão no Brasil. A gente teve uma leva grande para discutir ESG. Nós temos empresas com várias boas práticas, são boas condutas que, inclusive, quando a gente vai ao exterior, né, a gente acaba mencionando, são coisas importantes, condutas importantes que são tomadas pelas empresas, mas nós estamos tratando efetivamente há muitos anos de medidas voluntárias, muitas vezes conectadas até a uma ideia de filantropismo, né? O que a gente acaba vendo é que agora elas vão se tornando obrigatórias. E aqui na nossa região a gente já tinha, né, incentivos. A litigância aqui na nossa região, e em especial aqui no Brasil, ela é bastante alta, então esses riscos, eles só aumentaram nos últimos anos. A sociedade civil pós-Constituição de 88, ela é especialmente muito ativa. Nós temos um Ministério Público com uma atuação importante, especialmente nas questões ambientais, e os departamentos legais das empresas, eles vão agindo, né? Vão vendo tudo isso acontecer, e, na verdade, eles vão reagindo, né? Vão reagindo a essas mudanças. E isso é relevante, porque é uma demonstração de que nem tudo aquilo que realmente está na legislação, né, ou que já está na legislação, provoca mudança na conduta da empresa, e eu tenho certeza que a nossa audiência aqui, né, membros aí que estão dentro do dia a dia das empresas, podem atestar isso também. Bom, talvez o que eu ainda pudesse acrescentar aqui em termos práticos, né? Como é que a gente enxerga isso acontecendo dentro das empresas? O que a gente costuma dizer para as empresas é o seguinte: o importante é que, a partir do compromisso político, a gente compreenda o que nós somos capazes de fazer, o que está no nosso alcance fazer, e que a gente possa agregar pessoas de departamentos diferentes. Então, eu digo assim, a gente tem lá um departamento de compliance numa grande empresa, ela vai ficar na estruturação, vai ficar no gerenciamento das análises de impacto que serão feitas, mas não dá, por exemplo, para fazer tudo isso sem conversar com o departamento de compras, né? Porque ele vai estar junto ali, né, dos fornecedores da empresa. Então, é preciso que eles estejam reunidos na conversa. Um departamento de sustentabilidade, por exemplo, vai estar ele já está mais próximo, já está mais acostumado às diferentes regras de soft law, né? Então, ele também vai ter aí inputs importantes para trazer. Eu acho que a relevância é integração, trabalhar em conjunto, né? Quem já fez incorporação de programas de compliance anticorrupção vai ter uma vantagem, né? Porque já conhece o procedimento, sabe como ele é feito, mas também tem uma desvantagem, né? Porque a análise de riscos e a adoção de condutas no compliance de corrupção, ele está muito voltado para os riscos para a própria empresa, e como eu mencionava aqui, é um pouco diferente, mas eu acho assim que
o melhor cenário ainda está por vir, né? Eu sempre sou muito otimista e eu acho que essa legislação ela terá impactos e eles serão mais positivos do que negativos. Em especial porque aqui na América Latina a gente precisa tomar um cuidado enorme com as pequenas e médias empresas e a legislação permite isso. A nossa Constituição já permite, mas a legislação alemã também leva isso em consideração. Então, acho que assim, o futuro ele ainda vai ser melhor, né? A gente está sendo empurrado aí por determinadas crises, crise pandêmica, crise climática, mas o futuro ele ainda vai ficando melhor porque a gente vai se preocupando, né, em se cercar de parceiros que estejam preocupados com esses critérios, enquanto riscos efetivamente para a sociedade. Então, sob o nosso ponto de vista, é muito bom que aos poucos a legislação vá incentivando condutas, né, adequadas, inclusive em territórios onde a legislação efetivamente não é aplicável. Eu acho que com isso a gente termina. Aqui eu tenho um slide para a gente mencionar quais são os passos efetivamente de uma devida diligência, e, de novo, isso é adaptado a cada uma das empresas. Existem parâmetros que são parâmetros gerais, mas não existe um, um sistema que vá se adaptar a todas as empresas, porque elas são de setores diferentes, elas têm dificuldades diferentes, elas têm recursos diferenciados, têm tamanho diferente. Então, a gente pensa em elaboração de um diagnóstico, pensa na definição de diretrizes estratégicas, em como a gente vai executar esse plano e depois, claro, fazer o monitoramento do plano, porque ele é cíclico, né? Tudo aquilo que a gente retira do que foi feito de um plano estratégico nesse tema de devida diligência, a gente depois ainda vai utilizar para fazer o input e reelaboração deste próprio plano. Eu acho que eu vou ficar por aqui, então, Melina, e vou devolver a palavra para você. Eu agradeço aí a oitiva de todos. Melina, você está... Obrigada, Dani. Eu vou aqui já colocar uma questão que foi feita já ao final da sua apresentação pela Andressa, pela querida Andressa Santos, que nos coloca para vocês qual a maneira de sensibilizar a alta liderança das empresas sobre ESG. Eu vou me permitir começar respondendo, e aí também passo a palavra a você, Dani, para a complementação, mas me parece que aqui a gente tem a linguagem, obviamente, da coisa certa a fazer, né? Então, obviamente, é o moralmente, né, correto como padrão estándar de um comportamento ético. Acho que a gente tem também a resposta da própria legislação, né? É o que é legal, é o que é importante fazer. Como a gente disse, vários outros países têm legislação específica, o Brasil ainda não tem. Nós temos, na verdade, um decreto que fala sobre empresas e direitos humanos e referencia os princípios orientadores da ONU sobre direitos humanos, né? Os ODS, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, também são compromissos explícitos assumidos, seja pelo Estado brasileiro, mas também por muitas empresas que fazem parte do Pacto Global. Portanto, esses são compromissos que, ainda que sejam o que a gente chamaria juridicamente de soft law, né, mas são compromissos jurídicos importantes de serem cumpridos, e se nem a coisa certa a fazer, e se nem o cumprimento da lei convencer, eu acho que o terceiro e final argumento para os gestores é porque é lucrativo. Né? Os dados demonstram que, de fato, a adoção de práticas ESG tem dado uma distinção competitiva às empresas, seja no mercado internacional, sobretudo por conta justamente, né, dessas diretrizes que vêm dos países específicos, mas também da OCDE, das Nações Unidas, que tem cada vez mais impactado esse tema, seja também internamente. Então, acho que com base nessas três razões aí, de ordem financeira, de ordem moral e de ordem legal, acho que temos aí, enfim, um apelo bastante atraente aos gestores para adotarem práticas ESG. Não sei, Dani, se gostaria de complementar com algo.
Não, acho que a resposta é exatamente essa. Eu só me quero dividir que eu me lembro de, né, de uma conversa com alguém que estava dentro de uma empresa num departamento de sustentabilidade e, claro, já existia o departamento, então já existia alguma sensibilização, porque o departamento foi criado, mas a conversa era justamente essa, né? Porque você tem ali diferentes conselheiros, né, diferentes pessoas, né, numa diretoria que podem ter interesses específicos que sejam, né, em níveis, em graus diferentes. E aí, nessa conversa de saber como é que a gente faz para sensibilizar, uma das maneiras, e é só para dar um exemplo muito prático do que pode acontecer, né? Uma das maneiras que foi encontrada nesse caso foi justamente se utilizar das reuniões que eles tinham, era nesse caso, né, era cada 2 meses, eles tinham determinadas reuniões com diretorias diferentes. E aí, esse departamento de sustentabilidade trazia tópicos específicos, sempre fazendo a conexão com os compromissos que a própria empresa tinha assumido. Então, assim, era como assim, olha, diretores, nós queremos e conselheiros, nós queremos lembrá-los, né, que a gente tem esse compromisso e veja a relevância disso com dados, como a Melina mencionava, com dados que acabam sendo conectados àquilo que a gente diz que é fazer, né, fazer o case, né, o business case, para a tua própria direção. Então, mas isso é só porque eu lembrei. Se você me permitir, Melina, eu vou começar a responder a pergunta da Ana Paula. A Ana Paula fez uma pergunta bem interessante aqui no Q&A. Ela diz assim, ó, ao dizer que a devida diligência dos direitos humanos não é exatamente a busca e análise de riscos das empresas, do diligência empresarial comumente praticada, qual seria o conceito? A análise dos riscos somada à sua prevenção e mitigação? Então, Ana Paula, eu vou te falar duas coisas aqui, tá? A primeira questão é a seguinte: a devida diligência, aquela comumente praticada, é a devida diligência que a gente aprende lá. Eu não sei se você é do direito, mas a gente aprende lá em fusões e aquisições. É uma devida diligência onde a gente vai olhar para um outro processo e a gente vai avaliar o quanto aquele processo pode impactar a minha empresa. Então, eu quero, sei lá, vou fazer aquisição de um outro negócio. Como é que aquilo vai afetar a minha empresa? Essa é a devida diligência comumente praticada. Devida diligência em direitos humanos, ela não olha para os fatores de risco somente da empresa. Ela olha também para os fatores de risco para os stakeholders, para a comunidade, para os colaboradores, para os acionistas, para os consumidores. Então, ela tem um olhar de quem é que está sujeito a este risco que é mais amplo do que a devida diligência empresarial. E a outra coisa que eu quero te falar é que você colocou assim, ó, a análise dos riscos somada à sua prevenção e mitigação. Então, dessa perguntinha, eu queria fazer a seguinte observação. A devida diligência em direitos humanos ela é mais ampla do que fazer a análise de riscos. Então, a gente diz assim que a análise de riscos ela é uma parte da devida diligência, tá? Alguns talvez estejam familiarizados com o conceito de dupla materialidade. Quando as empresas começaram a tratar de critérios ESG e tentar demonstrar, olha, eu sou uma empresa verde, respeito critérios ESG ou qualquer outro nome, elas, de fato, elas se utilizavam de parâmetros que olhavam os riscos para a empresa. Eu acho que o melhor exemplo para falar disso é uma resposta que a Coca-Cola dava para para um determinado índice de avaliação de critério ESG. E não é nem a resposta, mas é a pergunta que era feita, né? Então a pergunta é assim: a Coca-Cola, ela usa a água? A questão era a Coca-Cola e a água. Então você vai pensar, bom, se eu quero pensar em critério ESG, eu estou preocupada para saber se a comunidade em volta da Coca-Cola tem acesso à água. Mas na verdade, a pergunta era se onde a Coca-Cola estava instalada com aquela fábrica, se ela tinha acesso suficiente à água. Vocês estão percebendo que essa pergunta é: qual é o risco para a Coca-Cola se instalar naquela comunidade e ficar sem água? Porque a água é essencial para o negócio da Coca-Cola. Quando essa é uma materialidade financeira, está olhando para o risco da empresa.
Quando a gente pensa em devida diligência em direitos humanos, a gente amplia essa materialidade e a gente vai olhar qual é o risco da comunidade ficar sem água quando a Coca-Cola se instala para produzir o seu produto. Então, eu acho que esse exemplo é um exemplo bacana para a gente entender que são coisas efetivamente diferentes. Pensar somente, né, na questão financeira da empresa e, para além da questão financeira, pensar nas outras pessoas que podem ser impactadas por aquele negócio. Então, eu acho que era isso que eu queria falar aqui para a Ana Paula. Não sei se a Melina quer complementar. Eu posso fazer uma observação? Ai, Claro, desculpa. Cris, por Pode, favor. Cris. Quando a gente tem esse exemplo da Coca-Cola, a gente tem um exemplo bastante prático do que aconteceu com as vinícolas no sul do Brasil. Porque se você analisar, é um exemplo negativo, mas é totalmente direcionado para a questão de direitos humanos, eu entendo, a meu ver, né? Porque se as empresas tivessem feito a lição de casa, realmente não teriam se preocupado única e exclusivamente, olha, não teriam se taxado de não sou responsável sim pelo que aconteceu, porque teriam que ter analisado toda a questão da cadeia envolvida, né? Então, eu digo, o Brasil ele acaba sendo, nesse primeiro momento, quando me perguntam, você tem um exemplo positivo de ESG? Ok, existem, mas vamos falar também dos exemplos negativos, né? O que aconteceu em Minas Gerais, um exemplo negativo de não observar a questão E, a questão de Americanas, a questão G, e a questão de social, a questão das vinícolas no sul do Brasil, né? Então, é uma questão de realmente de se verificar, além do que diz a tua licença ambiental, porque a gente que vem da indústria, a gente está muito voltado a atender critérios ISO, e que a gente tem ali o pré-requisito, a gente segue, mas a gente tem que observar também, eu pelo menos tenho feito assim uma reflexão dentro da Roadmax e dentro do Impacto Mais, que a gente atua totalmente voltado na questão ESG, índices que possam ser avaliados da questão, índices ETOS, GRI, EASY, ODS, a prática recomendada da BNT, da 2030, que agora foi colocada para Londres. Então, eu acho que o Brasil já parou, já não está mais taxiando. O Brasil, como diz a minha colega Rubia Moisa, não está mais taxiando, já apontou o navio o avião para levantar voo, né? Então, isso é importante que as empresas façam essa reflexão, principalmente as indústrias. Não sigam somente o que ISO preconiza. O ESG é mais, o ESG é mais que legislação. O ESG ele tem que ser visto de uma forma bastante ampla, justamente nessas três verticais, no E, no S e no G. Então, nós que somos a indústria, passemos a analisar não somente ISO, não somente a questão de a licença ambiental que você recebe e coloca lá na parede, você tem que analisar várias vertentes que englobam todo esse cenário, né? Somente essa minha observação trazendo assim para a indústria. Cris, bem importante esse exemplo que você lembrou, e eu acho que ele também abre os olhos, né, das brasileiras, né, que estão aqui, mas veja, eu ainda não preciso fazer isso porque a lei está lá na Alemanha ou a lei está lá na Inglaterra. Abre os olhos das brasileiras para uma questão bem importante, que é, perceba que essa questão lá do Rio Grande do Sul, ninguém, eu desafio alguém que esteja aqui que nos diga quem era a pessoa, quem era a empresa que contratava diretamente ou que não contratava diretamente aquelas pessoas que eram as vítimas, né, de violação de direitos humanos. Exatamente. Ninguém sabe. Mas quem é que a gente lembra? A gente lembra do nome das vinícolas. Exatamente, o valor Então, reputacional, né? exatamente. Então, assim, ó, se não é por nada, é também pelo valor reputacional. Eu acho assim que a gente precisa se preparar para demonstrar que nós somos empresas sustentáveis e não sustentáveis somente no E, né? Que foi o primeiro que pegou no Brasil. Exatamente. Mas também tem o S e o G. É isso aí. O ele parece, na visão das empresas, o E parece mais controlável por questões da legislação. O G, eu também sou da opinião que o G deveria vir antes de tudo isso, porque a partir da governança que essa situação ela se desenvolve de uma forma mais positiva e vou além. Eu ando meio crítica com o termo que todo comitê gestor, comitê de sustentabilidade, ele tem que ser
top-down. Eu já sou a favor de que ele tem que ser transversal. Gente, quanto mais equipe multidisciplinar você tiver, quanto mais participantes você tiver, mais claro fica o teu diagnóstico, mais claro fica o cenário da tua empresa, ou da tua instituição, ou da tua entidade, né? Pelo menos eu tenho essa percepção e é assim que nós trabalhamos nas nossas duas empresas, né? Cris, Desculpe, se você desculpe me atravessar. imagina, pelo contrário, foi, acho que muito pertinente a sua colocação, porque, de fato, os temas ESG no Brasil tiveram uma captura por uma priorização do aspecto ambiental, justamente por, acho que, ser o campo da legislação mais robusta, mas a sua colocação me pareceu muito pertinente, porque, né, depois de tudo isso que a gente falou, eu acho que talvez algumas e alguns estejam pensando, bom, mas como é que começa, como é que eu enfrento essas questões? E eu acho que nós temos um material que é extremamente didático, que nos dá essa medida da pluralidade do que é sustentabilidade, muito para além da questão ambiental apenas, que são justamente os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU, né, os ODS. Eles se tornaram uma linguagem comum, os 17 ODS, e eles passam pelas mais variadas áreas. Temos questões ambientais ali, da preservação da vida terrestre, da vida na água, ação contra a mudança climática, mas também temos questões vinculadas a aspectos sociais relevantes, como, por exemplo, a questão da igualdade de gênero, a questão da qualidade da educação, do trabalho decente, né? E questões, obviamente, também de governança, quando fala em reduzir desigualdades, isso também serve para o âmbito interno das empresas, em parcerias, em instituições eficazes. Portanto, aqui na linguagem dos ODS, eu acho que fica muito clara, né, essa percepção ampliada do que é sustentabilidade e a necessidade, de fato, de se adotar uma prática que esteja de acordo com essa visão. E eu acho que talvez essa a reflexão e a provocação final que a gente deixa aqui para aqueles e para aquelas que saem, né, instigados pelo tema, para refletir as suas práticas empresariais de que maneira, por exemplo, a minha empresa tem contribuído com a consecução dos ODS, de algum deles, quais têm mais vinculação com a minha atividade produtiva, aonde eu posso identificar, né, práticas que sejam melhores, que possam ter aderência com o meio ambiente, que possam ter aderência com a defesa do trabalho decente, com os direitos humanos. Enfim, eu acho que aqui a gente tem um bom guia, digamos assim, de um início, né, de uma atividade que eu acho que, obviamente, e aqui somos todas entusiastas do tema, mas mesmo aqueles que não são entusiastas também repetem isso. Esse é um tema que, obviamente, não é uma tendência do momento, não é uma febre passageira do mercado, da qual amanhã não mais se falará. É um tema perene e é um tema que está ligado à própria permanência, né, das condições aí de produção, a nossa própria permanência, ao fim e ao cabo, também aqui nesse mundo. Então, eu espero que a gente tenha conseguido instigá-los a essas reflexões. Como eu disse, nós vamos compartilhar esse material. Eu queria também convidá-los a visitar o nosso site da ESG Inteligente, porque lá nós fizemos, numa rápida provocação ali, um quiz, né, sobre o estágio de maturidade das empresas dentro das práticas ESGs, e também pode ser aí um bom pontapé inicial para apontar justamente aonde estão os pontos de fortaleza e os pontos de risco que precisam ser aí devidamente diagnosticados e pensados dentro de um plano de ação de devida diligência em direitos humanos. Com isso, eu já faço aqui a minha fala final, de considerações finais, com a minha expressão de gratidão. Gratidão à HK por nos proporcionar esse espaço, gratidão à Cris pelo debate, por nos inspirar e nos mover nesses temas, e também à Daniele pela parceria dentro da ESG Inteligente. Eu gostaria também de somente agradecer, né, o espaço que nos foi dado, agradeço a Melina também pela parceria e dizer que a gente fica à disposição de todos. Muito obrigada. Eu também já passo a palavra para o Augusto, eu agradeço muito a doutora Melina, a doutora Daniele, né? E eu acho que a gente cada vez mais também tem que, para a gente conversar com a indústria, a gente tem que
trazer sempre para essa realidade da necessidade de gestão e controle, que a gente precisa, porque a indústria segue dentro desse caminho, né? E também me coloco à disposição para conversar com todos os participantes aqui, inclusive para conversar com vocês, Melina e Daniele, a respeito, que nós acabamos desenvolvendo uma plataforma de controle e gestão, justamente trazendo essas questões ethos, GRI, ISE, ODS, a BNT. Nós somos signatários do Pacto Global da ONU, né? Então, é muito importante. Eu acho que você não tem que ter obrigatoriedade e não consegue atingir mesmo os 17 ODS, mas começa por um, que não, eu duvido que não tenha uma empresa que não atinja, pelo menos um. Então, eu acho isso importante, né? Agradeço mais uma vez a participação de todos os nossos patrocinadores Masters, do GIEMA, a todos os participantes. Tinha mais uma observação ali no Kian, mas eu acho que não dá mais tempo, e passo a palavra ao Augusto. Meninas, muito obrigado e estamos à disposição. Augusto? Excelente, excelente, Cris. Melina Fachin e Daniele Pamplona, em nome da Racal Paraná, eu estendo sinceros agradecimentos à excelente apresentação. Como poucos eventos, quase todos, mas este evento assim, conversou muito perto com a agenda política e econômica alemã. Então, eu falando aqui de dentro da casa, eu fico bem feliz de ter percebido esse conhecimento profundo que vocês trouxeram, que compartilharam com o público e dialogaram assim 100% com aquilo que a Alemanha fala. Então, nossa, estou muito feliz mesmo de ter percebido isso, então eu estou externando esse agradecimento e essa felicidade em nome da Câmara. Espero que o público que nos prestigiou até agora tenha captado essa mensagem, a relevância do assunto, e eu acho que eu faço o gancho com aquilo que a Melina disse, né? Não é um assunto passageiro, não é uma brisa, é algo que realmente veio para ficar. E é a mensagem da Câmara Alemã aqui no Brasil, tá bom? Eu reitero os agradecimentos também aos nossos patrocinadores Masters, que são a Robert Bosch, a Anderson Balão, o Grupo Cevopa e a Lapinha. E também agradeço aos patrocinadores deste Comitê Técnico de ESG, que são a De Paulo e Panassolo, a Elis, a GNU, Harbauer do Brasil, Lix Attorneys e Roadmax Ambiental. E, por fim, agradeço nossos apoiadores deste evento, que são a Faquinha Advogados e a ESG Inteligente. A todos e a todas, um excelente dia, né? Cuide-se e nós nos encontraremos em breve, né, no próximo evento, deste ou de outro comitê técnico da Câmara. Tudo bem? A Cris quer Isso. fazer uma última ponderação. Só deixo já marcado o próximo encontro nosso no dia 19 de outubro. E 19 de outubro. 19 de outubro, e em breve todos já serão informados do tema. Tá bom? Muito obrigado. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Tchau. Até mais.